Já ouviu falar sobre link UTM, mas ainda tem dúvida de o porquê utilizar e como utilizar? Se liga que nesse vídeo eu vou falar um pouco mais para você sobre isso e ajudar em como, onde e o porquê você aplica link UTM nos seus sites. Meu nome é Fernando Galli e criei esse canal para ajudar você a desbravar o mundo dos dados no digital. O link UTM nada mais é do que um parâmetro que você inclui na URL do site, tá? Então vamos imaginar que você tem aí um site, o meu caso é fernandogalli.com, e eu quero interpretar alguns parâmetros, tá? E quais são esses parâmetros? Nós temos aqui, ó, eu anotei só para não perder. Tem o source, que é a origem, tem o medium, que é o meio, tem o name, que é o nome, tem o term, que é o termo, e tem o content, que é o conteúdo. Esses 5 parâmetros, eles vão ser inclusos na minha URL, que eu vou mostrar aqui para você também, e isso possibilita eu analisar de onde está vindo, né? Quais são os parâmetros que estão chegando até o meu site, tá? Para isso, esses parâmetros eles têm que estar inclusos apenas nas URLs do seu site. Você não vai conseguir colocar um parâmetro, por exemplo, dentro de um link de YouTube, a menos que o vídeo do YouTube esteja dentro de uma landing page que o domínio é seu. Então vai ser um fernandogalli.com/YouTube, por exemplo, e aí teria um vídeo lá dentro dessa página. Então, o link UTM serve para você interpretar esses parâmetros que estão chegando no seu site, né, de quem visita o seu site. Para ficar mais fácil, eu vou mostrar para você aqui como que funciona essa ideia, tá? E quais são os locais que a gente pode estar aplicando isso nos seus sites, dentro da bio, enfim. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Aqui eu fiz um desenho para ilustrar, beleza? Então imagine que você tem ali a sua bio, tá bom? Então você tem a bio do Instagram, você tem um canal do YouTube e você tem um Google, por exemplo, que pode ser um Google Meu Negócio, ou você tem uma campanha do Google, enfim. Vamos dizer que seja isso, tá bom? Então, imagine só que você vai ter aqui 3 origens de tráfego, tá? Então você vai ter aqui o link da bio, beleza? Então você tem aqui o link da bio, você tem o link do seu YouTube e você tem aqui o link do Google Meu Negócio, Meu Neg. Vou colocar aqui Meu Negócio e aqui eu vou colocar o link que você tem aí, sei lá, você pode ter um link lá dentro da sua foto, dentro da sua thumb, tá? Vou dizer que chamar de thumb aqui, o painel, né? Lá o painel principal do seu canal, beleza? Então aqui, o que você tem? Se você colocar simplesmente nessas três variações, o site fernandogalli.com, você vai ter aqui, quando esses caras clicarem no site, tá? Você vai interpretar que veio uma visita, você vai interpretar 2 visitas e você vai interpretar 3 visitas, tá? Mas você não vai saber exatamente de onde veio. Talvez ele ali dentro do Analytics, quando você for avaliar, mas isso é um outro vídeo, você vai conseguir ver, por exemplo, que veio do Instagram, que veio do YouTube e que veio do Google, mas você não tem certeza de se veio de alguma outra parte, se veio da bio, se veio de um stories, da onde veio, tá? Então você ia ver ali somente 3 visitas dentro do seu site e não teria nada mais do que isso. Agora, quando você vai lá e aplica um parâmetro de UTM que diferencia esse cara desse cara e desse cara, você vai identificar esses parâmetros de uma maneira diferente, tá? E como que você faz para desenvolver esse parâmetro? Você vai procurar o URL Builder, tá? E você vai encontrar aqui, beleza? Então achou aqui o URL Builder. Esse é o site. Então eu vou supor aqui que o site seja o meu, https://fernandogalli.com, beleza? Aqui é o source. O que é o source? É a origem. Então nesse caso, a origem eu vou colocar aqui, ó, Instagram, ou poderia ser YouTube, ou poderia ser Google,
tá bom? Então seriam essas 3 variáveis que eu tenho aqui. Nesse caso, eu vou usar o Instagram, beleza? O Medium, eu vou colocar aqui, que é um meio, que por exemplo pode ser a bio, no caso do meu Instagram. O meu, se fosse um YouTube, eu poderia colocar aqui aquela foto de capa, então poderia colocar capa. Se fosse ali o Google, eu poderia pôr Merchan, por exemplo, né? Ou o Google Ads, ou eu posso colocar qualquer outro lugar, uma rede de pesquisa, enfim. A gente tem essas várias variações, tá? Então, como eu tô olhando o Instagram, eu vou colocar aqui bio. E aí, olha como que fica aqui o site, ó. fernandogali.com, aí ele acrescentou aqui o Source e acrescentou o Medium, tá vendo? Então aqui eu tenho esse site. Então, quando eu colocasse esse link aqui, ao invés de ser fernandogali.com, eu colocasse esse link aqui, eu ia identificar exatamente quantas visitas vieram do Instagram por meio do link da bio. Eu conseguiria identificar exatamente quantos acessos eu tive do YouTube por meio do painel, tá? Se aqui fosse o link, se aqui ao invés de ser esse bio, fosse YouTube e aqui fosse painel, tá? Então eu teria esse processo. Entende-se que não é obrigatório você preencher todos esses parâmetros, tá? Não é que eu tenho que colocar, não. Você vai colocar o que te atende, tá? Então nesse caso, se fosse só um YouTube, por exemplo, se fosse um link que você manda lá no seu Telegram, por exemplo, você tem um canal do Telegram e você só tem uma comunidade, você pode pôr só Telegram. Eu recomendo você colocar, por exemplo, aqui grupo, né, do Telegram e colocar o nome de uma ação, por exemplo. Pô, eu fiz uma ação lá que foi, eu mandei um áudio falando sobre funil de vendas. Então você coloca aqui, funil de vendas. Então você sabe que veio do Telegram por meio do grupo de uma campanha de funil de vendas, tá? Então tudo que vier relacionado a esse link, você sabe que foi um gatilho, né? Muito provável que tenha sido um gatilho por meio desse funil, daquele post que você fez dentro do seu grupo do Telegram, beleza? Então dessa maneira, você vai direcionar e entender exatamente como veio o seu tráfego. Por exemplo, você pode colocar no YouTube aqui, ó, você poderia pôr, por exemplo, YouTube, aqui na Medium, descrição, tá? Que seria a descrição dos vídeos. Nome da campanha, você pode colocar o nome do vídeo, sei lá, vou deixar funil de vendas mesmo. E você pode colocar algumas especificidades desse vídeo, tá? Então, pô, sei lá, você coloca, aqui ficou o caractere errado, né? É descrição. E aqui você poderia colocar, por exemplo, algum assunto que esse vídeo tenha, né? Algum ponto importante que esse vídeo tenha, enfim. Não sei, você vai definir aí o que é interessante para o seu negócio. E aí você pegaria esse link e conseguiria diferenciar, por exemplo, se veio do vídeo A, se veio do vídeo B. Opa, aqui ó. Se veio do vídeo A, se veio do vídeo B, qual foi o vídeo que veio, tá? Dessa maneira, você vai conseguir entender exatamente como que se desenrola esse cliente depois na sua jornada. Então imagine que você direciona ele para uma página, por exemplo, de landing page para captura de lead. Então você vai saber exatamente qual foi a origem de tráfego que teve maior conversão, você vai saber a origem de tráfego que teve a maior taxa de abandono e dessa maneira você vai conseguir interpretar qual foi o volume de clientes que converteu ou não converteu por origem de tráfego. Eu criei uma planilha aqui que geralmente eu organizo, tá? Os meus links aqui, só para eu ter uma ideia. Então, por exemplo, você pode colocar e organizar aqui, eu até coloquei algumas coisas de bio, YouTube, Google, por exemplo, nas campanhas. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, que é sobre, eu falo como você utiliza de maneira mais assertiva o UTM dentro da campanha do Facebook, porque ela tem alguns parâmetros, tá? Então você pode criar um controle, inclui aqui uma data para você saber quando você criou, e aí você vai vindo aqui no URL Builder e você vai colocando o link aqui. Aconselho você, inclusive, a utilizar um Bitly, por exemplo, depois, tá? Porque isso aqui, esse link, ele fica muito grande. E isso fica meio que
fraudulento para quem tá vendo, um cliente acessar e ter um link cheio de caractere ali, gigantesco, fica um pouco incômodo para o seu cliente, pode gerar um pouco de desconforto. Então eu aconselho você a colocar esse link com todos os parâmetros dentro de um Bitly, por exemplo. Se você avaliar o meu Instagram, deixa eu abrir ele aqui para você ver. Ele vai estar o quê? Um corre lá. Esse corre lá é o nosso encurtador de página, tá? Então nós desenvolvemos esse encurtador de página e quando eu acesso ele, ele vai direcionar para nossa página de links, tá bom? E aí, ó, como que você vai ver isso daqui, ó? Dessa maneira aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Tá vendo aqui que eu tenho? Então eu tenho o Source, o Instagram e o meu UTM Bio, tá? Que eu sei que o cara vai ser direcionado para cá. Depois daqui, eu coloquei algumas conversões de eventos desses botões. Então eu vou saber analisar exatamente de onde veio o tráfego e quantas pessoas clicaram nesses botões, tá bom? Então é lógico que isso aqui é uma árvore de link que eu deixo exatamente na bio, foi construído para bio, mas eu poderia ter esse link aqui, divulgar em algum outro lugar e as pessoas acessarem algum desses botões, então eu saberia que veio de outro lugar a não ser a bio. Então os links UTMs, eles são essenciais para você otimizar a sua origem de tráfego para o site, para você aumentar a sua assertividade e investir de maneira mais inteligente, porque se você investe R$1.000 em Face, 1.000 em Google e interpreta exatamente de qual campanha vem cada um, de qual anúncio, de qual origem, né, de Face ou Google, qual público, você vai começar a investir mais nas campanhas que te trazem mais retorno e tirar dinheiro daquilo que não te traz retorno. Beleza? Espero que tenha feito sentido para você. Qualquer coisa deixa aí uma pergunta, né? Ou deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.